Bom, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, mais um mês aí que está se acabando, né? Queria agradecer a participação de todos. Hoje vamos ter aí mais uma sessão aí com contribuição do nosso time aí da cardiologia. O título da sessão é Desafio Diagnóstico no Choque. A apresentação vai ser do nosso R1 Cássio. Moderação, Dr. Marco Antônio Matos, coordenador da unidade cardiológica, e os debatedores, nossos rotinas, o Rafael Piso e o Bruno Nunes, tá? Com participação, obviamente, aí especial de todo o nosso time, né, da cardiologia. Marcão, te passo a palavra aí, boa sessão para todos nós. Um abraço, obrigado, gente. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, a cardiologia do nosso hospital está trazendo um caso para debate. Muito interessante esse caso, que a gente vai conseguir trazer muitas informações de exame secular na cardiologia e a grata oportunidade de poder estar moderando essa sessão e ter a primeira sessão do nosso R1, que é o Dr. Cássio, que preparou com muito afinco essa apresentação. E ter os nossos colegas da rotina, Piso, Bruno Nunes, Ganime, Daniel Rabchops, a Thaís e o Pedro Spinetti, todos também participando dessa sessão, mas especificamente Piso e Bruno no debate. Cássio, podemos dar início à sessão, à apresentação. Vamos lá. Boa noite a todos. Temos 57 minutos, Cássio. Vamos embora. Vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Cássio, sou residente da Cardiologia Hospital Unimed Rio. Vou falar sobre um caso que nós tivemos aí no mês de julho na nossa unidade, no nosso complexo cardiológico, que foi realmente um desafio diagnóstico por diversos fatores, e vamos passar por ele aqui, apresentando na nossa sessão. É um paciente masculino, de 63 anos, com 1,80 m de altura e 110 quilos. Um paciente que estava em pós-operatório imediato. Saiu aí também a apresentação? Tá boa. Para mim ela saiu. Não. Agora voltou para você e o Piso. Tá. Voltou a apresentação. Pronto, já está na tela. Tá bom. Então começa outra vez, Cássio. Vamos lá. Um paciente de sexo masculino, de 63 anos, com 1,80 m de altura e 110 quilos. Paciente que estava em pós-operatório imediato de artroplastia letiva de ombro direito, após ter sofrido um acidente automobilístico havia 2 meses. Ele foi submetido a um reparo de uma lesão do manguito rotador por via artroscópica, e devido à soltura de âncora metálica junto à grande tuberosidade, foi necessário um acesso cirúrgico mini-open, que é um acesso minimamente invasivo, para retirada do implante da cavidade articular. Teve alta hospitalar, ele internou de manhã e teve alta hospitalar no mesmo dia, às 17 horas, sem intercorrências. Ao chegar na sua residência, o paciente apresentou dispneia súbita, vômitos, dor torácica e síncope, e foi admitido em outro nosocômio com rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, taquicardia, taquipneia e desaturação, evoluindo para intubação orotraqueal. Lá no hospital de origem, realizou um eletrocardiograma que apresentava supra de ST em AVR, V2 e V3. Com isso, foi iniciado dobutamina e noradrenalina, o paciente estava chocado, e diante da hipótese de infarto com supra, feito ataque de AS ticagrelor, e o paciente foi imediatamente transferido para o nosso hospital para a realização de coronariografia de urgência. Chegou diretamente para a hemodinâmica. Era um paciente sem comorbidades conhecidas e havia um relato de ter tomado a segunda dose da vacina AstraZeneca 2 dias antes da cirurgia. Bom, esse é o eletro da unidade de origem que motivou a suspeita de infarto com supra e o pedido de transferência para a nossa unidade.
Aqui a gente tem a coronariografia, né, de urgência que foi realizada. O Bruno vai comentar. Bruno conseguiu entrar? Bruno? Eu acho que não conseguiu entrar, não, Marco. Você quer mostrar, Cássio, o piso? Eu mostro. Bom, Mostra aí, piso. A gente está vendo, né, uma injeção seletiva da artéria coronária esquerda, né, uma projeção oblíqua anterior direita, que a gente tem o tronco da coronária esquerda, livre de lesões obstrutivas, artéria circunflexa, né, agora isso, está correndo melhor o filme, a artéria circunflexa também não exibe nenhuma lesão obstrutiva importante, e, né, no meio, mais ou menos, da tela, vai passar a artéria descendente anterior, que tem só uma constricção sistólica ali, mais ou menos, seu terço médio, após a primeira diagonal, compatível com uma ponte miocárdica, mas nenhuma outra obstrução. Cássio, aponta, tudo bem, já foi para a direita. Era só para você ter apontado ali a ponte miocárdica. A gente volta. Eu acho que eu não sei se eu consigo apontar. Não consegue. Eu consigo aqui. Aqui, ó. Agora, muito bem, Exatamente. Cássio. Aí, ó, durante a contração. Isso, né? Aqui mais em cima, isso. Pronto. Isso. Vamos lá. Passamos agora para uma injeção seletiva da coronária direita, né? Uma projeção oblíqua anterior esquerda, que não tem também nenhuma lesão obstrutiva. Mostra um vaso sem evidência de aterosclerose, sem nenhuma lesão obstrutiva relevante. Aqui eu não consigo acelerar, Piso, porque são 2 vídeos simultâneos. Perfeito. Tem relato também, né? Essa coronariografia, ela foi um exame considerado normal. A ventriculografia esquerda também normal. E por conta, né, desse quadro súbito, de uma dispneia súbita, um paciente pós-operatório que vem com uma suspeita de infarto com sopro de ST, mas com coronariografia normal, o hemodinamicista decidiu fazer uma arteriografia pulmonar por uma suspeita de embolia. E aí a gente tem as imagens da arteriografia pulmonar, né? E em que ela mostra, né, o tronco da artéria pulmonar e os ramos esquerdo e direito, e que não há também nenhuma evidência de trombos. Não foi documentado nenhum trombo na artéria pulmonar, no seu tronco e seus ramos principais, direito e esquerdo proximais. Exatamente. Aqui a gente tem os laudos dos exames, que é exatamente tudo que o Piso falou. E aqui a gente tem o quadro do paciente sendo admitido na UTI cardiológica, né, no nosso complexo cardiológico, assim que desceu da hemodinâmica. Paciente sedado, em RAS -5, pupilas isocóricas fotorreagentes, hidratado, hipocorado, uma cruz em 4, anictérico e acianótico. Enchimento capilar acima de 3 segundos, bem acoplado à prótese mecânica, em uso de noradrenalina 5 ml/hora e sedado por fentanil e midazolam, fentanil a 3 e midazolam a 5 ml/hora. A pressão arterial era de 117/82, frequência cardíaca de 105, uma frequência respiratória com 24 incursões por minuto e a saturação de 99%. O exame físico, a única coisa digna de nota é um edema bilateral de membros inferiores, uma cruz em 4. Tá? A gasometria arterial tinha um pH de 7,12, PCO2 de 54, PO2 de 143, um lactato limítrofe de 2, bicarbonato de 17 e uma saturação de 98%. Tá? Uma acidose mista, portanto. Nos exames laboratoriais de admissão na nossa unidade, o que chama atenção são as alterações, né? Um potássio, uma hipercalemia leve, um potássio 5,6, uma troponina bastante elevada, de 2.718, uma leucocitose importante, IGP um pouco trocado, 90, e um dedímero também bastante elevado, de 7.754. Aqui nós temos uma fotografia de tórax e incidência anteroposterior, com o paciente no leito, né? Realmente não é o melhor dos mundos, né? Mas a gente vê
uma radiografia com transparência normal, os seios costofrênicos livres, uma área cardíaca pelo índice cardiotorácico com padrões normais, né? E a gente vê a vascularização normal aí do pulmão. E acho que o Piso vai comentar um pouquinho agora, né, doutor Marco? Caiu. Caiu? Piso? Oi. Comenta para a gente um pouquinho o que você acha do status do paciente até agora. Bom, é isso aí, é que eu estava aqui com o fone cortado. Piso. Então, o paciente vem de um outro, paciente opera na Unimed, vai para casa, durante o transcurso de 8 da manhã até as 5 da tarde, não há nenhuma intercorrência lá no nosso hospital, ele vai para casa, tem esse quadro de choque, é levado para um hospital privado e de lá transferido para um CAT de urgência. E esses são os exames laboratoriais de entrada do paciente na nossa unidade. Então, Pisa, a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre o estado hemodinâmico, metabólico desse paciente na chegada à nossa UTI cardiológica. Bom, e esses marcadores também estão alterados. Aqui no slide do laboratório. Perfeito. Não, assim, Volta só anterior, Cássio, só anterior. Volta uma. Porque aí tem a gasometria e aí o peso junta tudo. Perfeito. Destacar que o paciente, né, se manifesta, né, como uma complicação de um pós-operatório imediato, a gente ainda pode considerar assim, uma cirurgia em princípio simples, mas se manifesta com uma extrema gravidade, né? Chega praticamente em insuficiência respiratória em outro nosocômio, um colapso circulatório evidente, né? Inicialmente necessitou de noradrenalina e dobutamina, transferido de emergência para o nosso hospital com uma hipótese diagnóstica de infarto com supra de ST, manifestações eletrocardiográficas, e, a despeito de ter realizado uma coronariografia sem lesões obstrutivas e uma arteriografia também com laudo de ausência de obstruções, né, no que foi avaliado, ele persiste, é um paciente que persiste com choque circulatório. O paciente ele tem taquicardia, ele para manter uma PAM adequada, ele necessita de noradrenalina e uma acidose com distúrbio metabólico. Apesar do lactato não ter uma alteração tão expressiva, ele tem alteração metabólica com uma acidose e, né, com bicarbonato baixo e também acidose respiratória. Ele tem também um distúrbio respiratório, né? Tem um PCO2 elevado. Então, é um paciente que persiste em choque. E quando a gente vai analisar a parte laboratorial, o que chama a atenção é que... Passa o próximo, Cássio. Passa o próximo, por favor. A despeito de uma ventriculografia esquerda normal, esse paciente tem uma expressiva elevação de troponina, ultrassensível, né? E também um BNP elevado, denotando assim, de fato, esse paciente ele tem uma injúria miocárdica com sobrecarga cardíaca, levando a uma sobrecarga cardíaca. Então, o que nos cabe é tentar entender o que está causando, qual é o mecanismo. Essa injúria miocárdica é primária, é secundária, é a causa, é consequência, mas o paciente ele tem sinais de sobrecarga cardíaca e injúria miocárdica. Além de, chama a atenção também uma elevação do dedímero, mas um paciente num pós-operatório imediato, né? A gente sabe que o dedímero pode se alterar, é uma elevação expressiva de dedímero, sem dúvida, mas ele pode se alterar num pós-operatório imediato. Elevação de potássio, que está relacionada provavelmente a essa acidose metabólica, né, respiratória que ele está manifestando, e uma leucocitose que pode estar no contexto do pós-operatório. Então, o cenário que a gente está é esse, o paciente ainda em choque circulatório, com uma coronariografia normal, numa suspeita de infarto com supra de ST, que foi o motivo da transferência. Muito bem, Piso. Obrigado, Piso. E a radiografia de tórax, né? Com relação à radiografia de tórax, eu acho que, assim, por exemplo, pneumotórax seria talvez um diagnóstico diferencial. Em princípio, na radiografia de tórax não parece ter, né? Como uma possibilidade de diagnóstico diferencial, a radiografia não mostrou pneumotórax. Vamos lá, diante do que a gente expôs até agora,
Em resumo, um paciente em pós-operatório imediato, cirurgia ortopédica, que apresentou síncope, dispneia, vômitos, dor torácica, com uma coronariografia normal, uma arteriografia pulmonar, sem falha de enchimento do tronco e dos ramos principais, o paciente mantendo gravidade, mantendo instabilidade hemodinâmica na UTI. Como é que a gente procede agora? Antes da gente passar para o próximo slide, eu chamar o Daniel Ganimi, alguém da audiência está com alguma dúvida até esse momento? Quer fazer algum comentário? Ou a gente dá o nosso segmento? Marcão, fala, Luiz. Se apresentou, desculpa, eu perdi aqui para sair da garagem para casa. Não tem problema. Tem eco nesse momento? Daqui a pouco vai ter. Essa aí ele chega 3 horas da manhã na unidade. 3 da manhã. Nos próximos slides vai aparecer o ecocardiograma desse paciente. Porque é isso aí. Tem o CAT e a angiografia pulmonar. Tá. A dúvida é isso. Agora, como proceder, né? O que fazer diante desse cenário que a gente está vivenciando ali é muito agudo, né? Muito agudo e grave. Exato. Então, assim, é um paciente que interna com choque, que vem para o cateterismo porque tem um eletro sugestivo de elevação do segmento ST, de um infarto com supra, porém a coronariografia é inteiramente normal, mas tem um marcador de injúria miocárdica extremamente elevado, 2.700 e pouco de troponina. Nesse momento, é fundamental a gente revisitar, próximo, Cássia, uma ferramenta tem mais de 100 anos, que pode nos direcionar para alguma hipótese diagnóstica. Então, queria pedir ao Dr. Daniel Ganimi para que ele faça uma avaliação detalhada desse eletrocardiograma. Boa noite, pessoal. Prazer estar aí com vocês. Boa noite, Piso, Marco, Cássio. Prazer, Ganimi. No máximo 2 minutos. Vou tentar estar à altura aí da expectativa de vocês. Olha, eletrocardiograma de repouso em ritmo sinusal, que evidencia a presença de um bloqueio de ramo direito. A gente observa também a presença de rotação horária do coração, né? Temos aí taquicardia sinusal também, fica evidente logo de cara. A gente tem o famoso sinal S1, Q3, T3, qual seria? Presença de onda S em D1, presença de onda Q em D3 e presença de onda T em D3, né? Chamado sinal de Makin-White, que é um sinal com alguma especificidade aí para TEP. A gente tem também, né, o supradesnivelamento, que foi comentado, que atinge principalmente aí V1, AVR, parece também acometer D3, né? D2 fica menos evidente. Lá para V3 a gente consegue ver alguma outra coisa, alguma morfologia sugestiva, mas lembrando que supradesnivelo, né, em homens com mais de 40 anos nessa região aí, V1 e V2, a gente geralmente precisa de mais de 2 milímetros. A gente tem um padrão também que é sugestivo de TEP aí, que é a presença de QR em V1. E eu acho que assim, a conduta ela foi bem apropriada, porque paciente com dor torácica, supra no eletro, esse é o diagnóstico de maior risco, né? É o que a gente tem que pensar. Mas revisitando esse eletro agora, depois desse cateterismo normal, né, e considerando a possibilidade de TEP, a gente começa a pensar na possibilidade desse paciente ter um corpo pulmonar agudo, manifestando-se com sobredistensão ventricular direita e características de strain de VD no eletro, né, que nós sabemos também que pode cursar com elevação do segmento ST em V1, principalmente. E depois desse caso, eu fui, inclusive, fazer uma revisão e eu vi que haviam alguns sinais mais específicos ainda, né, que os sinais, por exemplo, de Makin-White, que é a presença de onda T invertida concomitantemente em D3 e em V1.
que não apenas assim estava presente em menos de 1% dos pacientes com síndrome coronariana aguda, nesse trabalho de um autor japonês chamado Kozugi, que foi publicado no American Journal of Medicine, como também era um sinal bastante específico para TEP agudo, né? Ele diz no trabalho que tem uma especificidade de 99% e um valor preditivo positivo de 95% na casuística que foi avaliada. Então, eu acho que meus comentários são esse, Marco. É um exame que continua sendo muito válido, né? E que a gente precisa contextualizar com o quadro clínico do paciente. Depois que esse paciente foi para a coronariografia e a gente viu que não tinha lesão obstrutiva, que o ventrículo esquerdo contraía bem, né? A gente não consegue fazer ali a ventriculografia do VD, por exemplo. Eu acho que o colega foi, de forma muito apropriada, fez as injeções ali na artéria pulmonar, mas eu confesso que não fiquei muito satisfeito com essa informação. Obrigado, então, Vinícius. Prazer. Obrigado, meu amigo. Imagina, um abraço. Espetacular descrição do eletrocardiograma com a sua devida valorização, uma ferramenta extremamente importante. Cassem. Vamos lá. Depois de analisar esse eletro, como o Dr. Ghanimi fez brilhantemente, né, a gente passou a avaliar os scores de probabilidade para TEP. Mais celebremente, a gente tem o score de Genebra modificado e o score de Wells. Pelos scores, o paciente ele tem probabilidade intermediária para TEP, tanto pelo Genebra quanto pelo Wells. Tá? Ele não tem uma alta probabilidade, mas também não é baixa, ele tem uma probabilidade intermediária. Fizemos também o Doppler de membros inferiores, que não detectou trombose venosa profunda, tá? E o ecocardiograma, que o Dr. Rabichovski vai comentar para a gente. Daniel, noite, conseguiu pessoal. entrar, Daniel? Entrei, estou aqui. Maravilha. Tá bom, vamos lá. Esse é um eco transtorácico. A imagem que a gente está vendo é a imagem de uma incidência apical 4 câmaras. A janela, como vocês podem ver, não é das melhores, o que é... Opa, eu acho que eu saí. Vocês estão me vendo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Ouvindo, Desculpa, ouvindo. Eu tenho a ligação aqui. Eu já... Não tem nada não, estamos ouvindo. Tá. A janela não é das melhores, o que é compreensível nesse contexto de choque. Paciente de decúbito dorsal, mas dá para tirar bastante informação aí dessas imagens. O que a gente pode perceber é que o ventrículo esquerdo tem sua função preservada, porém há uma grande sobrecarga ventricular direita, né? A gente sabe que o VD deve ter cerca de 2/3 do volume do VE. Quando essa relação ela não tá, a gente não vê dessa forma, a gente tem que suspeitar de uma sobrecarga de VD. Enfim, nessa incidência a gente vê uma grande dilatação das cavidades direitas. E, Cássio, acho que tá lento, acho que a gente não consegue perceber talvez a alteração que a gente quer mostrar. Tá, vou acelerar um pouquinho aqui. Tenta acelerar. A gente vê nitidamente nessa imagem uma hipercontratilidade da ponta do VD, uma hipocinesia da parede lateral, né? Que é o chamado sinal de McConnell. O sinal de McConnell é esse que tem uma especificidade aí de cerca de 96%, 97% para embolia pulmonar, né? Não é patognomônico, mas, enfim, eu posso dizer que é quase isso, né? Sim. Eu acho que é o que a gente pode falar. Passa, Cássio, depois acho que vai ter mais coisa. Obrigado, Daniel. Mais à frente você retorna. Obrigado. Agora ainda restam algumas dúvidas, né, chefe? É isso aí, Cássio. Luiz Silvulides, o eco está aí, tá? Que você tinha perguntado. Está na sequência. Você quer fazer voltar para algum comentário? Não, mas assim, só nesse momento, né? Tá com cara de, focinho de, né? Rabinho de embolia pulmonar, né? A cirurgia ortopédica, né? Que a gente sabe que é o fator de risco aí para embolia pulmonar. O ecocardiograma aí é bem característico, sugestivo, o eletro também com essas alterações aí todas típicas e características.
Só me chama a atenção o exame prévio que a gente teve aí da arteriografia pulmonar, Marco, da gente não ter nenhuma evidência aí de embolia, o que eu esperaria ver num exame aí tão sensível, específico, né, como uma arteriografia, TEP causando tamanha repercussão sistêmica, com sinais clássicos aí de choque, essa necessidade toda aí de amina, de vasopressor, de inotrópico, a gente não ter visto nada aí na arteriografia, só me chama a atenção nisso daí, tá? Obrigado, Luiz. Eu não sei ver isso aqui direito, mas eu acho que tem gente levantando a mão aqui. Sou eu, Marco. Márcia Freitas. Desculpa, tá, Márcia? Eu não sei. Não tem problema. Olha, eu fiquei pensando aqui já desde antes do eco, né? Primeiro é comentar o eco ser feito depois da coronariografia. Márcia, o paciente veio de fora. Sim. Chegou quase que de madrugada. Sim, é com diagnóstico de choque cardiogênico. Foi direto a solicitação do hospital e da parente médica era o cateterismo cardíaco. Ele foi direto para o CAT. É que eu fiquei pensando na possibilidade de ser anafilaxia, Marco, porque esse cara muito provavelmente pode ter ido com um analgésico anti-inflamatório prescrito para casa. Explicaria, nós já vimos aí no hospital, né, paciente com síndrome de Cones. Então, a minha hipótese aqui, além do tromboembolismo pulmonar, seria essa. Realmente, Márcio, a gente também, quando olhou a angiografia pulmonar, historicamente, é o padrão ouro, né? O diagnóstico de TEP maciço, TEP central, né? E a gente, então, por isso que a gente foi revisitar o eletrocardiograma, porque o eletro não chamava atenção para realmente um infarto com supra, chamava atenção para um TEP, um corpo pulmonar agudo. E aí a gente ficou com essa dúvida. Será que tem outros diagnósticos diferenciais? Você acabou de trazer um diagnóstico diferencial. O Luiz também fez os comentários extremamente pertinentes. E aí, a gente, com o eletrocardiograma, com a história de internação, de cirurgia, um quadro, ele abre o quadro dele com síncope, dessaturação, tem dor torácica. Será que a gente deveria esquecer a hipótese de TEP maciço, procurar um outro diagnóstico diferencial? Ou, por ter uma angiografia pulmonar normal, ou a gente deveria utilizar um outro método diagnóstico para embolia pulmonar maciça, como a angiotomografia de tórax? E se a angiografia não tivesse disponível, deveríamos partir diretamente para a trombólise, utilizando a probabilidade clínica dele, que era uma probabilidade moderada? Então, queria ouvir a opinião agora do Bruno Nunes e do Rafael Piso. Bruno. Alô? Pode falar. Opa, boa noite, gente. Então, assim, como todos já comentaram, eu acho que bem pertinente, a gente está diante de um paciente grave, né, em choque, e a gente não tem um diagnóstico ainda definitivo nesse momento, mas a gente tem um diagnóstico de maior probabilidade, que é o de embolia pulmonar, né? Assim, o paciente, como nós vimos pelos scores de risco, tem uma probabilidade pelo menos intermediária, mas eu entendo que é um paciente de alta probabilidade, apesar dos scores. Você vê que o ELS dele é no limite superior, mas o doente em pós-operatório imediato de cirurgia ortopédica, dor torácica, dispneia, de saturação, taquicardia, eletro ali com BRD, padrão S1, Q3, T3, eco com sobrecarga. O único exame que não bate é a arteriografia, que na verdade é o padrão ouro. Então, isso é que nos angustiou e acho que gerou toda a dúvida no caso. Mas, apesar da arteriografia, eu continuo considerando, e a nossa interpretação foi de que o diagnóstico mais provável era ainda de embolia pulmonar. E aí fica a dúvida, né? Se a gente entende que esse doente tem uma embolia pulmonar grave, com instabilidade hemodinâmica, a conduta mais adequada seria a trombólise.
O que nos gera dúvida é se vale a pena a gente trombolizar o paciente sem a gente ter um diagnóstico de confirmação, um diagnóstico de certeza, já que a gente até então tinha toda essa alta probabilidade, mas não tinha visto trombo, inclusive pelo padrão ouro, que seria a arteriografia pulmonar. Então, a gente tem algumas opções, como foi colocado aí, a Angio-TC, hoje em dia, é, digamos, considerado um exame de escolha, né, para o diagnóstico de embolia pulmonar, mas a gente tem uma limitação nesse caso, que era um paciente grave, né, um paciente que estava entubado, que estava dependente de aminas em doses moderadas, cujo transporte para a angitomografia também seria um transporte de risco. A gente sabe que nesses casos, e isso até por diretriz é bem colocado, se você tiver disponibilidade de fazer o eco transesofágico, pode ser uma alternativa. O eco transesofágico pode fazer à beira do leito, você não precisa transportar o doente, então isso facilita um pouco para esses doentes graves e, eventualmente, ele pode mostrar ali o trombo na artéria pulmonar. Pouco provável que o transesofágico mostrasse isso, já que a arteriografia não tinha visto trombo, e o transesofágico só seria capaz de ver trombos proximais. Então, mas lembrar sempre para o pessoal aí que o eco transesofágico para o doente instável é considerado um exame, uma alternativa à angitomografia. Enfim, a gente estava ali naquele dia que o paciente tinha chegado, naquela madrugada, na manhã seguinte, na tarde seguinte, com esse dilema do que fazer. A anticoagulação a gente já iniciou pela alta probabilidade, mas a dúvida era se trombolizaríamos ou não. E não sei se eu posso já falar da nossa opção. Não, ainda não. Ainda não. Não, ainda não. Mas, tem assim, mais slide aí, Bruno. A minha, para fechar meu comentário, assim, eu acho que para você indicar a trombólise, que é um procedimento de maior risco, principalmente num doente que acabou de operar, apesar de ser uma cirurgia ortopédica de ombro, não seria uma cirurgia de tão alto risco, mas lembrar que era um paciente que era um trauma, então, assim, a trombólise poderia trazer malefícios sem a gente ter uma confirmação, um diagnóstico de certeza de embolia, eu acho que seria temerário. Então, eu insistiria em fazer um exame, preferencialmente a angio-TC, já que o transesofágico dificilmente traria uma informação adicional à arteriografia, mas eu acho que sim, valeria a pena a gente fazer a angitomografia, correndo risco, é claro, do transporte, mas para a gente buscar um diagnóstico de certeza. Enquanto isso, a gente poderia deixar anticoagulado, heparinizado, pela alta probabilidade, mas essa seria a conduta que eu interpreto que seria talvez a mais adequada para o caso. Maravilha, Bruno. Na verdade, foi isso que aconteceu. A gente ficou quase que a tarde inteira discutindo os benefícios e o que era contrário à trombólise, os riscos da trombólise, que mais à frente o Piso pode falar, mas a gente queria ter uma confirmação para não colocar esse paciente na terapia trombolítica, porque a gente sabe que tem risco, né? Não é isenta de risco. O paciente pode sangrar e pode ter sangramento importante. Apesar de ter informações pelo eco e pelo eletrocardiograma, que muito provavelmente era um TEP maciço, a gente optou pela angiotomografia de tórax após obter uma adequada estabilização clínica do paciente. Vai, Cássio. Posso só também? Eu ia te deixar para o próximo, Piso. Não, rapidamente. Pode falar. Só com relação às perguntas que foram feitas, né, como diagnóstico diferencial, eu acho que, assim, inicialmente, poderia se pensar também em dissecção aórtica com tamponamento cardíaco, por exemplo, justificaria dor torácica, colapso circulatório súbito, né, alterações eletrocardiográficas isquêmicas. Então, assim, uma dissecção aórtica poderia ser considerada, mas isso, a partir do momento que tem uma coronariografia, foi descartado. E no restante, dizer que eu estou plenamente de acordo com tudo que foi colocado, a indicação de heparinização, as preocupações relacionadas à trombólise, indicar a trombólise nesse caso de imediato, paciente no pós-operatório imediato, risco de sangramento, e a angio-TC tórax como sendo a melhor opção, porque o transesofágico eu acredito que não acrescentaria nesse caso. Bom, obrigado, Piso. Agora vamos convidar o Dr. Armando para falar um pouquinho da angio-TC do paciente. Vamos lá. Ainda temos 25 minutos para fazer a revisão ainda. Estamos escutando? Armando! Estamos escutando?
Estamos sim. Tá. Primeiro, gostaria de parabenizar a cardiologia pelo formato da discussão, né? Mostrando a vida como ela é, cada etapa, cada episódio do paciente. Acho que isso é muito importante para a gente. Tá? E esse paciente, agora já estamos lá em cima, tá o tubo orotraqueal. Agora vamos ver, descendo as imagens. Primeiro você vê contraste na veia cava inferior e vê contraste nas veias hepáticas. Isso tem um significado que eu vou mostrar mais tarde. Tá? A relação, o VD é maior do que o VE, como foi mostrado no eco, tá? Significando sobrecarga do ventrículo direito. Cavidade direita. Está muito rápido. Está muito rápido. Então, vocês podem ver... Tem várias falhas de investimento. Quer que volte, doutor? Aqui fica melhor. Isso, do lado esquerdo, do lado direito, aqui, uma falha de investimento. Aqui, dos dois lados. Geralmente, o trombo, ele vai em cavaleiro, ele para nas bifurcações arteriais, tá? E o trombo agudo é um trombo central, tá? Geralmente é um trombo central. Então, aqui bem na periferia da bifurcação, é um trombo que chama-se em cavaleiro, né? Em cela, ele para ali nas bifurcações arteriais. O que a radiologia procura, né? O diagnóstico de TEP, nesse caso, é simples. Ele tem um TEP maciço que pega quase todas as artérias. A gente tem um índice de severidade de TEP, proporcionalmente aos segmentos. O pulmão direito tem 10 segmentos, o pulmão esquerdo tem 8 segmentos, mas é ápice posterior e médio lateral, que todos viram 10 de cada lado. Se a obstrução for total, você soma 2 pontos. Se a obstrução for parcial, você soma 1 ponto. Então, o total máximo de TEP teria um TEP de 40%, de 40 pontos, né? Mas isso é geralmente um TEP fatal. Mas, depois você fez 20 pontos, então tem um TEP de 50%. Isso é um TEP grave. É um fator prognóstico, tá? Outro fator que é de prognóstico são a relação VD-VE, que esse paciente tem um sinal de mau prognóstico, que é o VD maior do que o VE. Tá? Outro sinal de mau prognóstico que o eco não mostrou, mas tem refluxo de contraste para ver a cava inferior. Isso é um sinal que ele tem hipertensão arterial pulmonar. Tá? Porque o contraste foi injetado no braço, não é para refluir, nunca contraste para ver a cava inferior e para ver as hepáticas. Isso é outro sinal que a radiologia diz que existe gravidade nesse TEP. Tá? Então, esse paciente tem... Então, o papel da radiologia é dar o diagnóstico, né? Tem ou não tem TEP, esse paciente tem TEP maciço e tem sinais de gravidade desse TEP. Tá? Isso é basicamente o que eu gostaria de comentar. Muito obrigado. E a apresentação dele, né, Armando? Síncope, né? Ele se apresenta com síncope, né? Ô, Piso, como é que a gente explicaria? O paciente tem um TEP maciço, faz uma angiografia pulmonar, não tem trombo no tronco, nem nos ramos principais da artéria pulmonar. Ele se comporta como um TEP central, né? E a angiografia foi inteiramente normal. Perfeito, Marco. Mas a gente tinha o eletrocardiograma, tinha o ecocardiograma, a história do paciente, a probabilidade clínica de testes, né? Levando para um diagnóstico de TEP. Como é que você explica isso? Perfeito, Marco. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante na discussão, né? A gente aprende desde sempre, a gente vê que a arteriografia pulmonar é o método historicamente padrão ouro para o diagnóstico, né, da embolia pulmonar e, sobretudo, das embolias, né, de grande monta, né, sejam elas centrais ou maciças. E é nesse ponto que eu queria comentar. Primeiramente, né, fazer uma diferenciação que existe do TEP dito central, né, que é aquele que acomete o tronco principal, o tronco da pulmonar e os seus ramos principais, o ramo direito e o ramo esquerdo, né, e que normalmente, sim, se comporta com sobrecarga aguda, né, com manifestações de gravidade.
E também existe aquele TEP dito maciço, que eu acho que era também o que o Armando estava comentando, né? Que você é aquela embolização difusa para o leito pulmonar, né? Que você pega vários segmentos. Então, você tem uma carga trombótica muito alta nos segmentos. O trombo ele não está localizado, né, no ramo principal, né, nos ramos principais, mas ele é difuso no leito, na vasculatura pulmonar, né? Então, pode se comportar de forma semelhante ao TEP maciço e ao TEP central, né? Então, assim, então isso, embora seja mais periférico, né? Então, me parece que é o caso desse paciente, em que a arteriografia não foi capaz de mostrar. E, além disso, existe uma questão técnica da execução da arteriografia, né? A gente viu que você teve injeções, né, ali nos segmentos principais, mas ela não foi capaz de mostrar a vasculatura mais periférica, pulmonar, porque para que isso aconteça, você precisa aplicar técnicas específicas de aquisição de imagens, de subtração de imagens, né? E tem que ser um exame mais trabalhado, um exame mais laborioso, né? Um exame mais dedicado ali a esse diagnóstico, né? E nesse contexto de urgência, às vezes o paciente instável, às vezes não é o cenário que você consiga fazer ali naquele sufoco. Então, eu acho que esses fatores podem ter colaborado para a gente ter um resultado negativo do exame que é considerado o padrão ouro para o diagnóstico. E isso é que trouxe muita incerteza e muita dúvida para o caso, né? Porque a gente trabalha sempre com essa ideia de que a arteriografia é o padrão ouro e vai mostrar sempre a embolia pulmonar. Armando está levantando a mão. Sim, gostaria de fazer um comentário. Claro. Eu acho que hoje o padrão ouro não é a angiografia digital, não é a arteriografia digital, é a angio-TC. Historicamente foi. Olha o que eu falei no início, Armando. Historicamente. Pulmonar, historicamente foi o método padrão ouro. Por que a diferença? A angiografia digital é um método de projeção, né? Então, existe superposição e você não consegue ver na periferia com detalhes. E a tomografia, hoje em dia, é um método volumétrico. Você consegue ver a periferia. E, hoje em dia, que a gente vai ter no hospital, no próximo ano, a gente vai ter angiografia e vai ter perfusão pulmonar, o mapa de iodo. Então, você vai ver pequenos testes que a gente não via antes. Então, vai até ter discussões, pacientes com pequenos testes, se vai tratar ou não. Tá? Aí vai discutir status cardiovascular desses pacientes. Tá? Porque vários pacientes internados fazem microTEPs que não tem consequência nenhuma. A gente vai começar a dar diagnóstico em pequenos testes que a gente não via antes, quando a gente fizer a perfusão com iodo. Tá? Muito bom, Armando. Obrigado. Então, Cássio, a gente estava diante de um choque obstrutivo para um tromboembolismo pulmonar maciço. Próximo, Cássio. Vamos lá. Além da angiotomografia do tórax, né, foi feita uma angiovenosa de abdômen e pelve para ver se a gente elucidava aí da onde veio esse trombo, né? Da onde chuveirou ali para pulmonar. E essa angio-TC de abdômen e pelve mostrou ausência de sinais de trombose e uma sobrecarga com aumento do calibre da veia cava inferior, que também é um sinal da sobrecarga do VD, né? Bom, depois disso fizemos o score de PESE, né, que é um score de risco de gravidade para embolia pulmonar, que ele determina o risco de morte em até 30 dias, tá? O paciente tem um PESE altíssimo, né, como vocês podem ver. O score ele vai de 1 a 5, sendo 1 muito baixo risco e 5 muito alto risco. Acima de 125 pontos, o paciente já é tido como muito alto risco. Esse paciente somava 223 pontos no score. Então, era inegavelmente um paciente de bastante alto risco. Bom, seguindo aqui na evolução clínica do paciente, né, depois dos exames e de tudo que a gente comentou, ele foi submetido a trombólise com alteplase 100 mg em 2 horas, né, trombólise venosa, e além de heparinização plena, como ele já vinha fazendo,
Não houve complicações imediatas do tratamento, porém, posteriormente, houve uma queda expressiva aí de hematócrito, né? Surgimento de equimoses difusas, um volumoso hematoma cervical depois de uma tentativa de punção venosa, tá? Fez uma endoscopia normal, que não evidenciou sangramento gástrico. E o que acontece, né, com paciente de terapia intensiva, acaba evoluindo com infecção, começou a ter febre, secreção pelo tubo, piora dos parâmetros inflamatórios, começou a tratar pneumonia com antibiótico, mas apesar disso, após a trombólise, houve uma melhora gasométrica considerável, a PF passou a 290, tá? E uma coisa importante, a gente reveu o eco, né, doutor Marco? Isso. Depois da trombólise, né? Ele fez o Dr. Piso vai mostrar para a gente agora. Cerca de 24 horas após a trombólise. Vamos lá, doutor Piso. Só não pode esquecer que esse paciente sincopou, né? Então, ele pode ter bronco aspirado logo como um evento inicial, né? Isso. Doutor Piso, por favor, eco 24 horas após trombólise. Houve alguma mudança? Sim, para efeitos, né, de comparação, como o Daniel Ravchov já tinha falado, né, a gente está olhando a janela apical no corte 4 câmaras do ecocardiograma, né, limitações das imagens, paciente grave, beira do leito, entubado, a janela não é sempre ideal, e um eco parece que é de outro paciente, completamente diferente, né? A gente já sabe que a função ventricular esquerda, as cavidades esquerdas não tinham nenhum sinal de sobrecarga, mas chama atenção, né, que o ventrículo direito, o átrio direito, que eram bastante dilatados, não tem, agora eles têm diâmetro normal, um diâmetro ali mais ou menos em torno de 1/3, no máximo 2/3 do VE, que é o normal. Então, a sobrecarga em 24 horas desapareceu, e também uma melhora expressiva da contratilidade da parede livre do ventrículo direito, né? A mobilidade expressiva, né? A contratilidade ali, seja pelo TAPSE, pelo tecidual, com certeza com parâmetros aí de normalidade. Então, foi uma resposta ecocardiográfica brilhante à trombólise. Parece até que é o ecocardiograma de outro paciente. Isso no intervalo... Impressionante, né? Impressionante. 24 horas, né? A trombólise acabou entrando de manhã, porque ele ficou anticoagulado, com a heparina plena. A gente teve que esperar para poder começar a trombólise. Realmente foi uma melhora impressionante em praticamente 24 horas. Alguém da audiência quer fazer algum comentário antes da gente seguir? Próximo, Cássio. Marcão, Oi. rapidinho. Ô, Luiz, fala aí, Luiz. Laboratorial. Só para relembrar um dado laboratorial aqui, plaqueta dele era... A plaqueta era normal. Acho que era 204 mil, né, Cássio? Acho que 224. 224 mil, Luiz. Ele tinha tomado a segunda dose da vacina 48 horas antes. Isso, por isso que eu fiz essa pergunta aí, Marcão. A gente pensou nisso também. A gente pensou nisso também, mas a gente foi ver os estudos, o risco de trombose pós-vacinal, principalmente com a AstraZeneca, ela cursa sempre com plaquetopenia, né? Pois é. Mas mesmo assim, a gente fez a comunicação. A gente pensou isso na época, né? E a gente até notificou, né? Porque aí a gente acaba tendo dois fatores que de alguma forma poderiam ter se juntado para contribuir para esse quadro aí dramático, né? Que foi a cirurgia ortopédica, né? Junto com essa vacina específica, que a gente sabe que ela está um pouco mais relacionada em alguns casos aí a síndromes trombóticas, né? Óbvio que a gente não vai fazer aqui nenhuma apologia contra a vacina, não é isso, né? Mas a gente sabe que existe esse dado aí na literatura já, né? Não, foi muito bem lembrado, Luiz. Inclusive, a gente colocou isso logo no início da história do caso clínico, para também chamar a atenção da vacina. A gente ficou se perguntando por que ele fez esse TEP maciço, né? E, basicamente, encontramos essas duas situações, a cirurgia ortopédica e a vacina. Vamos, Cássio. Vamos lá. Bom,
A partir daí, o paciente, depois da trombólise, apresentou um episódio de FA paroxística, que foi revertida com amiodarona, né? Ele vinha em uso aí de Nora 8 ml hora e heparina não fracionada 13 ml hora, além de meropenem e linezolida. 2 dias após a trombólise, foi suspensa a sedação, progredido o desmame da Nora e trocada a heparina não fracionada pela de baixo peso molecular. 5 dias após a trombólise, ele foi estubado com sucesso, sem intercorrências, recebeu alta para SEMI cardiológica e depois disso para UI cardiológica, e 17 dias após a internação hospitalar, o paciente recebeu alta com anticoagulação oral, alta hospitalar com anticoagulação oral por 6 meses. Hoje, inclusive, dia 30 de setembro, ele completa 2 meses da alta hospitalar, está muito bem, está praticamente com a vida normal, e agradeceu bastante aí toda a equipe do hospital pelo tratamento que ele teve durante a internação. Muito bem, Cássio. Foi um caso realmente complexo, muito interessante, suscitou dúvidas, mas que teve um desfecho muito bom para o paciente. Alguém levantou a mão? Pode falar? Antes da gente passar para a revisão de literatura. Marcos, é Ciro, tudo bem? Fala, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo. O Armando já explorou bastante aí o uso da AngioTC, mas eu queria só enaltecer, assim, brilhante. Mais uma vez, a gente vê aqui a equipe do hospital fazendo diagnósticos difíceis e desafiadores, mas com algumas dificuldades quando a coisa vem conduzida de fora de uma outra forma, né? Talvez se a primeira porta fosse aí no hospital, eu acho que a AngioTC teria sido feito o primeiro exame de eleição, né? E já com a suspeição do eletro. A história de um paciente que é um pós-operatório imediato de uma cirurgia ortopédica, seja lá ela de pequena, média ou grande monta, a primeira coisa a gente tem que pensar num tromboembolismo, né? E reforçando agora a força da ferramenta que é a tomografia computadorizada para esse diagnóstico, com essas inovações. E ainda também a possibilidade de fazer o que foi feito, né? Procurar um trombo de origem não ortopédica numa veia de maior calibre, que é onde acontece com maior frequência, que são as veias ilíacas e a veia cava. E com essa situação, a gente daqui a pouco está podendo fazer isso de uma forma fisiológica, não só pela imagem intravascular, mas da forma fisiológica, que a gente vai conseguir estudar a perfusão do parênquima pulmonar com muito mais efetividade. Tá? Só isso. Muito obrigado. Ciro, muito obrigado pela contribuição que você está dando aqui na sessão. Você e o Armando sempre brilhantes na participação nos nossos casos, e, em geral, no hospital, né? Então, vamos agora para a revisão da literatura, para a gente poder terminar na hora. O Cássio tem 10 minutos para a nossa revisão. Vamos lá, uma breve revisão aí de literatura. A gente se baseou mais no último guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, né, de 2019. Bom, o tromboembolismo venoso, ele se apresenta sob forma de TVP ou TEP, né? É a terceira causa mais frequente de morte por síndrome cardiovascular aguda, né? Depois do infarto agudo do miocárdio e do AVC. Os Estados Unidos apresentam cerca de 100 mil mortes por ano, tá? Com 600 a 900 mil casos diagnosticados. No Brasil, esses números não chegam a 7 mil mortes por ano, mas é por uma questão de subdiagnosticação da doença, né? E subnotificação também. Cerca de 50% dos pacientes com TVP e TEP sem tratamento apresentam em 3 meses recorrência, e a mortalidade é de 4 vezes maior se o tratamento não for instituído. Bom,
O TEP ele se apresenta, às vezes, com sintomas inespecíficos, né? Dispneia, dor torácica, síncope ou pré-síncope. Inclusive, tem um estudo de 2016, o PESIT, que ele mostra que em pacientes que tiveram a primeira internação por síncope, tá? E que não recebiam anticoagulação por algum outro motivo, né? 17,3%, ou seja, quase um quinto desses pacientes, a causa da síncope era TEP, tá? Um número importante. Hemoptise também era um outro sintoma inespecífico que pode ser apresentado no TEP. TEP pode ser assintomático ou pode ser descoberto acidentalmente, né? Importante a gente reconhecer os fatores predisponentes para seguir a investigação, mas também saber que cerca de 40% dos pacientes não apresentam fatores predisponentes. Bom, o eletro, acho que o Ganime falou muito bem do eletro para a gente, e no eletro do nosso paciente a gente tem várias alterações que sugerem TEP, né? Taquicardia sinusal é a alteração mais comum, o desvio do eixo para a direita, que o nosso paciente não tinha, mas é sugestivo de TEP também. Um BRD novo, nosso paciente tinha BRD, ondas T negativas nas precordiais direitas, né? Padrão S1, Q3, T3, nosso paciente também tinha, e inversão simultânea de onda T em D3 e V1, o Ganime também citou, né? Tem uma especificidade de 99%, um valor preditivo positivo de 95% para TEP agudo, né? E está presente em apenas 1% dos casos de síndrome coronariana aguda. É o estudo feito pelo Kozug em 2007. O supra de ST, padrão de strain de VD, né, no TEP maciço. E lembrar também, importante, que o eletronormal não exclui TEP. Vamos lá. O eletrocardiograma, né, com o sinal de McConnell, né, que o nosso paciente apresentou, que é discinesia da parede livre do VD, com normocinesia do ápice, né, tem uma especificidade aí de 94% a 97% para TEP, e acho que o Daniel Rabichovski vai comentar para a gente alguns outros achados característicos ecocardiográficos no TEP. Cassem, ele não vai conseguir entrar, ele está com problema, não vai conseguir entrar. Toca o barco. Vamos Piso já aqui. mostrou lá. Pode ir. Vamos lá. Angiotomografia de tórax tem uma especificidade aí de 95%, né? O Dr. Armando falou aí que na prática hoje é o exame padrão ouro, né? Não é mais historicamente a arteriografia, né? Além disso, ela dá uma avaliação detalhada do tórax, ajuda em diagnóstico diferencial de outras doenças intratorácicas e tem como limitações o contraste, principalmente paciente renal crônico, idoso, né? Radiação e estabilidade clínica, que foi algo que pesou no nosso paciente. Bom, aqui a gente tem um algoritmo da última diretriz da Sociedade Europeia, né? Que na suspeita de TEP no doente com instabilidade hemodinâmica, que era o nosso, né? A gente faz o eco transtorácico à cabeceira, o paciente tinha disfunção de VD e a gente avalia anjo-TC ou não, tá? Se a anjo-TC ela está disponível e exequível, tá? A gente faz a anjo-TC, em caso de anjo-TC positiva, a gente parte para trombólise. Se a anjo-TC não é disponível ou exequível, que era exequível no caso por conta da instabilidade hemodinâmica do paciente, a gente poderia, autorizado por diretriz, tratar o TEP de alto risco, que era o caso do nosso paciente. Vamos lá. O tratamento ele depende da gravidade do risco, né? A gente tem que dar o suporte hemodinâmico, respiratório, e a terapia primária, né, que tem ação direta no trombo, se dá por trombólise ou embolectomia, né? Se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, obviamente, né? A terapia secundária pode ser feita com anticoagulação ou filtro de veia cava, dependendo da situação, né? Aqui também é um quadrinho, uma tabela da diretriz da Sociedade Europeia, né? Que mostra exatamente o que é o paciente de alto risco, né? O paciente só de apresentar instabilidade hemodinâmica, ele já é tido como alto risco, né?
Outros indicadores de risco são troponina elevada, que o nosso paciente tinha, a disfunção do VD, que o nosso paciente tinha, né? E também um PESE elevado. Nosso paciente tinha o PESE de 5, que é o mais alto risco, né? Para embolia pulmonar. Bom, a trombólise, ela se dá numa situação de TEP maciço ou submaciço, né? Quando o paciente apresenta também instabilidade hemodinâmica. Os trombolíticos de escolha são alteplase, 100 mg venoso, feito em 2 horas, que é o que está mais disponível, que é mais feito indiscutivelmente, né? A uroquinase e a streptoquinase, que são muito pouco utilizados hoje em dia, né? Principalmente a streptoquinase é muito pouco utilizada. Apresenta melhores resultados nas primeiras 48 horas, né? O nosso paciente, apesar da gente ter esperado para fazer a angio-TC, ele foi trombolizado nas primeiras 48 horas, isso também é importante salientar. Porém, ela também pode ser realizável até 14 dias do início dos sintomas. 90% dos pacientes apresentam melhora no eco em até 36 horas. A gente viu que o nosso paciente, em menos de 24 horas, apresentou uma melhora absurda do ecocardiograma. As contraindicações à trombólise, eu não vou falar todas por conta do nosso tempo curto, mas são exatamente as mesmas da trombólise no infarto, tá bom? O tratamento cirúrgico intervencionista, ele pode ser por embolectomia pulmonar, opção para pacientes com contraindicação absoluta à trombólise, né? Ou em caso de trombólise não efetiva, que também pode acontecer. E a alternativa ao procedimento cirúrgico é por reperfusão por catéter, né? Fragmento do trombo ou trombectomia por sucção. A terapia secundária a gente faz com anticoagulação. Como a gente disse, o nosso paciente vai ser anticoagulado por 6 meses, né? Pode ser feita com heparina, com varfarina ou com os novos anticoagulantes orais, né? Evita a propagação do trombo e evita também a recorrência de TEP, né? Nos casos em que o paciente tem o clearance abaixo de 30 ou um alto risco de sangramento, os pacientes instáveis e candidatos à trombólise e obesos, né? Nosso paciente era obeso e estava instável, né? A gente anticoagula o paciente com heparina não fracionada venosa, né? E controla o PTT aí de 1,5 a 2,5. Bom, como mensagem final aqui da nossa apresentação, acho que saiu aqui. Saiu para vocês também? Não, a gente está vendo as conclusões. Só um segundo que o meu não... Vou recompartilhar aqui, só um segundo. Voltou. Bom, como mensagem final aí que a gente quer passar, né? É importante a gente salientar aí que o TEP é uma patologia frequente, né? Com quadro clínico inespecífico, que no Brasil é muito subdiagnosticado. A gente deve se atentar sempre para a hipótese de TEP em todos os pacientes que têm o quadro de início recente de dispneia e que têm fatores de risco, né? Diante de uma suspeita de TEP, a gente aplicar os scores de probabilidade clínica, importante também. E a partir desses scores a gente definir a conduta, qual exame priorizar, trombolizar, etc. Os exames, eles têm valor prognóstico e valor diagnóstico, né? Por exemplo, a troponina tem um valor prognóstico, não tem diagnóstico. A angiotomografia, ela tem valor tanto prognóstico quanto diagnóstico, né? Diante de um paciente com uma possibilidade de TEP, o tratamento ele deve ser instituído precocemente, né, visando, evitar a recorrência aí do quadro, né, de quadros embólicos, e o tipo de tratamento vai depender diretamente aí da gravidade do caso, né, da estabilidade. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Kessen. Excelente apresentação e dedicação na realização desse caso clínico. Alguém da audiência quer fazer algum comentário? Alguns dos debatedores? Márcia, Simvolides?
Não, Marcão, só parabenizar, né? Porque, bom, porque a dinâmica da sessão foi ótima, né? Fluiu aí de uma maneira aí muito boa, muito tranquila, muito, né, envolvente ali. Cada novo capítulo ali, a gente ficava ansioso aí pela informação, então foi muito bacana. Parabéns aí pela estruturação, tá? Segundo, parabéns pela condução do caso, né? É um caso difícil, né? Mas que o diagnóstico foi feito rápido, o tratamento foi também rapidamente instituído, e isso que eu acho que, de alguma maneira, aí acabou contradizendo tudo que o doente pudesse ter aí de fator de mau prognóstico, né, desde o início. E aí o doente conseguiu ser estubado aí rapidamente e está em casa bem, né, tratando aí com anticoagulante oral. Tá? Só isso, só para finalizar aí a participação, pessoal. Parabéns, Marcão. Parabéns, equipe. Obrigado, Luiz. Acho que o Piso quer falar? Eu não sei se mais alguém vai comentar, mas só... Pedro Spinetti também quer falar. Deixa o Pedro comentar primeiro. Pedro, por favor. Boa noite a todos. Parabenizar o Cássio pela apresentação, aos debatedores, ao Marco pela moderação. A sessão foi excelente. E acho que de comentário, o Sempolito já comentou a questão da vacina, né? Eu que fiz a notificação, fiz a revisão do caso para a gente notificar o potencial efeito adverso. A relação temporal é uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, mas realmente a plaquetopenia acho que o Pedro travou. Não foi saca, né? Como estando presente nesses casos. Está cortando um pouco, Pedro. Está no túnel. Agora está, vai. Acabei de chegar em casa, o sinal não está tão bom. Não, para aí que tá bom. Parabenizar. Bom, então tá bom. Além de parabenizar, só comentar a questão da relação da vacina, que é algo que ficou a pulga atrás da orelha, mas como já se pontuou, não tinha plaquetopenia. Eu acho que é só um dado que a gente tem que ficar esperto de pensar na possibilidade de efeitos adversos vacinais no perioperatório, sobretudo nesse momento em que agora a vacinação é exigida para que o paciente possa agendar a sua cirurgia. Então, acho que é bem possível que a gente venha a ter outros casos de pacientes se vacinando bem próximo da cirurgia, né, que não tenham se vacinado ainda e só venham a se vacinar para operar. Então, lembrar sempre da possibilidade de ocorrência aí de efeitos adversos vacinais no contexto do perioperatório, né? Esse dado de quando foi feita a vacinação é um dado importante para a gente considerar. Muito obrigado, Pedro, pela lembrança. Piso, para a gente finalizar. Finalizar rapidamente aqui, Marco, realmente também agradecer o Cássio, a sessão foi excelente, você, Marco, pela moderação. E era só para pontuar realmente, né, que para a gente foi um caso muito rico, né, de tanto desafio diagnóstico quanto terapêutico. A gente teve um debate muito intenso ali, né, enquanto as coisas estavam acontecendo, né, e foi um aprendizado muito grande a questão da arteriografia, que, como o Armando muito bem falou, acho que hoje vai perder cada vez mais terreno, já perdeu, né, para Angio-TC, que é um método fantástico, uma resolução espacial incrível. Então, a nossa dúvida também, que a gente foi de será que a gente deve trombolizar o doente antes da Angio-TC, e que pesou muito a questão do paciente estar num pós-operatório, e apesar dele estar hemodinamicamente instável com a amina, né, com noradrenalina, ele não tinha uma deterioração hemodinâmica progressiva, a gente conseguiu melhorar a parte ventilatória, então a gente bancou, a gente foi proativo nessa angiotomografia, a gente ficou muito mais confortável em fazer a trombólise com o diagnóstico confirmado, né? A gente tinha um diagnóstico de alta probabilidade e passamos para um diagnóstico de certeza. Então, só pontuar isso, que realmente para a gente foi um caso muito rico mesmo. Com certeza, Piso. Muito obrigado novamente pelas suas considerações. Agradecer a todos da rotina, a todos os médicos plantonistas, a enfermagem sempre presente, dedicada com os nossos pacientes, todo o apoio dos serviços do hospital,
Agradecer também ao Ganime, que hoje falou muito pouco, mas eu oficialmente o tolhi, mas ele falou demais no nosso chat da rotina, quando a gente estava discutindo se fazia ou não fazia anjo-TC, se trombolizava ou não trombolizava sem a anjo-TC, e o Ganime ali presente, levantando as coisas e, mesmo de férias, nos ajudando nessa decisão clínica desse paciente. E agradecer especialmente ao Cassem, o nosso R1, pela dedicação, né, por fazer o planejamento da sessão e apresentar brilhantemente, Cassem, a nossa sessão clínica. Da mesma forma como a Larissa apresentou há 2 meses atrás, você hoje apresentou com brilhantismo. Dá boa noite a todos e o Luiz encerrar a nossa sessão. Obrigado, Marcão. Obrigado, Cássio. Obrigado, Rafa, Bruno, Dani, Pedro, Márcia, Marcão, todo mundo aí que, enfim, colaborou aí, né, com o andamento aí da sessão, tá? A gente tem que, só antes de finalizar, Marco, enaltecer o nosso hospital, né, cara? A gente tem que, de alguma forma, tá sempre fazendo esse exercício, porque a gente sabe que o dia a dia não é fácil, o dia a dia não é moleza, né? A gente tem vários vieses ali que podem aí atrapalhar o andamento das coisas, mas, acima de tudo, é impressionante ver a boa prática médica que a gente tem instituída lá no hospital, e isso tudo é mérito, né, de cada um, né, que está lá com a gente, que faz parte do nosso corpo clínico, seja em definitivo, ou seja, de forma passageira, aí, como os nossos residentes, os acadêmicos, enfim, tá? Acho que isso tem que ficar muito bem enaltecido sempre, tá? No demais aí, agradecer a participação de todas e declarar encerrada aí essa sessão de hoje aí do dia 30 de setembro de 2021. Obrigado, pessoal. Abração. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Flavinha, obrigado. Um beijo. Obrigado, Flávia. Beijo.